2 de Filipenses, no versículo 19. Nós temos vários irmãos em viagem, em férias, em descanso. Nosso pastor Elias e a família também estão em viagem de férias, estão descansando. A Bíblia nos ensina que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Então nós louvamos a Deus porque os irmãos estão tendo a oportunidade de descansar com a família e isto também nos alegra. Você encontrou? Amém? Amém. Vamos ler então. Diz assim: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que também me anime, recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis que ele deu provas de si como um filho ao lado do Pai e serviu comigo em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado para saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra e ela pode, ó Deus, por meio daquilo que eu vou falar, chegar aos ouvidos da Tua Igreja. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo faça com que ela chegue até o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Filipenses, ela é uma das cartas mais importantes que Paulo escreve a respeito de como nós desenvolvemos a nossa vida na igreja e no reino de Deus. Por quê? Porque ela é uma carta conhecida como carta da prisão. Paulo escreveu algumas cartas que são conhecidas como cartas da prisão. Filipenses é uma delas, e ele escreveu essa carta numa situação muito difícil. Primeiro, ele estava preso. Você há de convir comigo que uma pessoa estar presa, estar privada de liberdade, não importando aquilo que ela tenha feito, é uma situação de vulnerabilidade. É uma situação que a pessoa se encontra vulnerável. Ainda mais quando ela é inocente. No caso aqui, Paulo estava sendo acusado de praticamente nada, mas ainda estava sendo mantido preso. A gente lê lá no livro de Atos que não havia acusação formal contra Paulo, mas ainda assim ele estava preso porque havia apelado a César, e tendo apelado a César foi levado a Roma e estava em Roma encarcerado, aguardando um veredito, aguardando uma sentença, aguardando o seu julgamento por parte do imperador. E estando preso, Paulo estava passando por uma situação difícil em função da situação de Epafrodito. Epafrodito era um irmão da igreja de Filipos, que havia levado de Filipos até Roma, uma distância de mais ou menos 1.200 quilômetros, uma doação daquela igreja para ele, para o apóstolo. E no meio do caminho, provavelmente no meio do caminho, o Epafrodito ficou doente, muito doente, chegando quase à morte. Mas ele conseguiu chegar até Roma, ele conseguiu chegar até Paulo, ele entregou a doação, ele entregou a oferta da igreja, e pela misericórdia de Deus, segundo nós vamos ler no texto,
ele foi curado. E Paulo diz que Deus o curou para que ele, Paulo, não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, ele já estava numa situação vulnerável, ele estava numa situação triste, ele estava numa situação de incerteza com relação ao futuro, porque ele não sabia qual seria a sentença do imperador, e o amigo dele que veio trazer doação da igreja ficou doente e ele teve que lidar com essa situação. E nestes versículos que nós lemos, 19 até o 30, Paulo dá detalhes dessa situação e faz alguns planos para o futuro em relação à vida de 3 pessoas. Dele mesmo, Paulo, do Timóteo, que era um companheiro dele, que estava com ele, e do próprio Epafrodito. Então Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, primeiro, para agradecer a doação que a igreja havia enviado. A gente vai ver isso mais para frente no capítulo 4. Ele também queria dar notícias da sua situação e garantir que a sua prisão não significava retrocesso para o Evangelho. Isso nós já vimos lá no capítulo 1, sendo pregado pelo pastor Elias. Ele também queria explicar a razão de estar enviando o Epafrodito de volta a Filipos, porque é o que nós lemos aqui. Ele está enviando o Epafrodito de volta à igreja de Filipos, porque aquela igreja ficou muito preocupada quando soube que o Epafrodito havia ficado doente. E o próprio Epafrodito ficou então angustiado por saber que a igreja que o enviou estava angustiada por ele. Então Paulo, para consertar, para resolver essa situação, ele diz à igreja: estou enviando Epafrodito para que a vossa alegria seja completa e para que eu, Paulo, tenha menos tristeza. E no texto, ele também, ainda preso, nós vemos aqui que ele está fazendo planos para enviar Timóteo aos Filipenses no futuro, assim que ele souber o resultado do julgamento do imperador. E ele está fazendo planos dele mesmo, ir até Filipos para estar com a igreja. Ele tem esperança então de ser inocentado e libertado da prisão. E nesse pequeno trecho nós temos uma aplicação prática das orientações doutrinárias que Paulo oferece nos 18 primeiros versículos desse capítulo. Porque nós lemos no capítulo 2 até o versículo 18 que Paulo estabelece para a igreja um padrão de conduta no reino. Um padrão de conduta a respeito de como as pessoas devem viver no reino. E este padrão que Paulo estabelece é o exemplo de Jesus. Ele fala a partir do versículo 10, tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E ele vai dizer que essa atitude de Jesus foi uma atitude de autoesvaziamento. Jesus deixou a sua glória, encarnou-se e, sendo homem, foi fiel até a morte e morte de cruz. E portanto, Paulo apresenta uma das doutrinas que são aquelas doutrinas mais puramente cristãs, o exemplo de Cristo, a atitude de Cristo na vida da igreja. E nesse texto de 19 a 30, ele vai então aplicar este ensino, essa doutrina, na vida dos 3 personagens aqui do texto. Ele mesmo, o Timóteo e o Epafrodito. E nós vamos ver que a vida desses homens, que o exemplo que eles deram, emulam, ilustram o que Paulo ensinou até o versículo 18 e sinalizam a nós, igreja do século 21, como nós devemos viver no reino de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, como viver no reino de Deus. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que viver no reino de Deus é esperar no Senhor Jesus. Viver no reino de Deus é esperar no Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 19, a parte A. Ele começa o texto dizendo: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo. E nos versículos 23 e 24 ele diz assim: assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida, mas confio em quem? Confio no Senhor, que também eu mesmo irei vê-los em breve. Queridos, não é Deus que participa das nossas vidas, somos nós que participamos do seu reino e do que ele está fazendo no mundo. Portanto, nós não confiamos nos nossos próprios métodos, nós não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos no nosso potencial em relação ao futuro.
Toda a nossa expectativa em relação ao futuro, ela está condicionada, ela está entregue à vontade do Senhor Jesus. É o que Paulo diz aqui, eu espero em quem? Eu espero no Senhor Jesus. O que diferencia um cristão é seu olhar esperançoso em relação ao futuro. E a esperança que cultivamos não é uma esperança baseada em elementos temporais, em elementos passageiros. Quando um crente olha para o futuro, ele na prática está olhando para Jesus. Quando um cristão olha para o futuro, ele não está olhando para os seus próprios planos, ele não está olhando para o salário que vem no começo ou no fim do mês, ele não está olhando para a oportunidade de promoção que daí vai melhorar a vida, ele não está olhando para o governo, ele não está olhando para as políticas econômicas, ele não está olhando para nada que não seja o Senhor Jesus. Paulo escreve cartas amorosas e esperançosas e faz planos para o futuro, porque sua esperança não estava nesta vida. Em outro momento, em outra carta, Paulo diz o seguinte: se nós esperamos somente em Cristo, somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, como se estivesse dizendo o seguinte: aquele que não sabe esperar em Jesus, aquele que não sabe esperar em Cristo, aquele que não sabe olhar de maneira esperançosa para o futuro, é um miserável, ou vive uma vida miserável. A vida sem olhar para Jesus, a vida sem esperança, é uma vida miserável, porque ela é uma vida sustentada em coisas que passam, ela é uma vida sustentada em coisas efêmeras, ela é uma vida sustentada em coisas que hoje estão, mas amanhã não estão. A confiança de Paulo, queridos, não estava no sistema de justiça do império. Quando ele fala no versículo 24, assim, no versículo 23, assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Paulo não está dizendo, olha, eu estou esperançoso de que o imperador romano, de que César me dará um veredito justo. Muito pelo contrário, porque o imperador tinha fama de ser injusto. O sistema de justiça romano tinha fama de não dar aquilo que nós temos no mundo moderno, o direito ao contraditório e a ampla defesa. E Paulo, quando pregava o evangelho, ele era um agente anti-sistema, anti-império. Então, provavelmente, o julgamento do imperador seria um veredito de morte, como depois aconteceu, mas não nesse momento. Então, quando Paulo diz, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida, não é que a situação vai ser definida por César. Ele está esperando a situação dele ser definida por Jesus. Paulo também não esperava no fato de que ele era um cidadão romano, de que ele teria algum direito por ser um cidadão romano, de que essa característica humana, política, cidadã, iria beneficiá-lo de alguma forma. Ele não esperava em nada além do Senhor Jesus. E a pergunta diante desse texto que nós temos que nos fazer é em quem ou no que está a nossa esperança, em quem está a sua esperança, em quem está a minha esperança, qual é a sua esperança? Querido, disso depende toda a nossa vida, disso depende toda a nossa vida. Por quê? Porque eu conheço muita gente, e eu tenho certeza que você conhece também, que coloca as suas esperanças em coisas efêmeras. Tem gente que confia muito no dinheiro. O meu dinheiro me sustenta. O meu dinheiro é a garantia que eu não serei abalado. O meu dinheiro é a garantia que eu não sofrerei e que se eventualmente alguma adversidade acontecer, eu posso pagar para resolvê-la. Há quem confie na educação, que a educação muda o mundo. Os maiores crimes do nosso país cometidos nos últimos 15 anos foram cometidos por gente incrivelmente qualificada, por gente incrivelmente educada. As maiores tragédias que são trazidas ao nosso país por meio de sistemas políticos são trazidas por gente que tem MBA, que estudou fora do Brasil, que fez 2, 3 cursos universitários, que tem mestrado e doutorado. Mas a educação muda o mundo. Tem gente que acredita que se tiver uma boa formação, que se tiver uma boa qualificação profissional, que se tiver uma boa certificação, tudo estará resolvido. E acredita nisso como se disso dependesse a própria vida. É
É claro que a educação é importante, é claro que tem valor, mas não tem valor capital, não tem valor existencial, não tem valor suficiente para fornecer a alguém esperança. Aqui confie na capacidade de trabalho, aqui confie na sua própria capacidade de gerar renda, de gerar receita. Eu tenho ainda muitos anos para trabalhar até me aposentar, então eu estou tranquilo, porque se eu perder o meu emprego eu consigo outro. E o dia que essa capacidade não existe mais? Jesus falou de um homem que era muito rico e que encheu os celeiros de muitos bens, de uma grande colheita, e dizia a si mesmo: senta, descansa, porque você está muito bem. E Jesus alerta: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Queridos, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que viver no reino é cuidar dos interesses de Jesus. Então a primeira coisa, viver no reino é esperar no Senhor Jesus. E viver no reino é cuidar dos interesses de Jesus. Acompanhe comigo o versículo 19, a parte B. Para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Viver no reino é cuidar dos interesses de Jesus. Querido, quais interesses governam a sua vida? Essa é uma pergunta importante. Quais interesses governam a sua vida? Se você não souber responder de pronto, eu vou te dar uma dica. Você coloca aí numa lista mental onde que você gasta a maior parte do seu tempo, onde que você gasta a maior parte do seu dinheiro e a quais pessoas você dedica a maior parte da sua atenção. E aí você vai saber quais são os interesses que governam a sua vida. Esse texto ele nos ensina que se você for um cristão, os interesses que governam a sua vida devem ser os de Jesus. Os interesses de Jesus devem governar a sua vida. Cuidar dos interesses de Jesus significa cultivar uma atitude sincera de zelar pelo bem-estar dos irmãos. Por quê? Porque o versículo 20 diz isso. Paulo está falando de Timóteo. Timóteo era um líder, era um pastor que havia tido a sua formação ao lado de Paulo. E ele fala sobre Timóteo o seguinte: não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento. Qual o sentimento? Que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Então Paulo está dizendo a respeito de Timóteo. Ele é uma pessoa que tem um desejo sincero, que tem uma atitude sincera de cuidar do bem-estar de vocês como igreja. Paulo está falando da atitude de Timóteo em relação à igreja de Filipos, e esse é um diferencial do cristão, queridos. Esse é um diferencial de quem conheceu ao Senhor Jesus, é uma pessoa que cuida dos interesses de Jesus. Cuidar dos interesses de Jesus é cultivar essa atitude. A prática da vida cristã, ela é sustentada por uma motivação sincera e genuína, direcionada a quem? A mim? Não, ao próximo, ao outro. Os nossos vínculos no reino de Deus, eles não acompanham a lógica dos vínculos no mundo. Por quê? Porque no mundo, a lógica dos vínculos, das relações, dos relacionamentos, elas se baseiam majoritariamente não em amor, mas em dinheiro, em sexo e em poder. É assim que o mundo funciona, e é isto que a Bíblia denuncia. E é muito fácil de provar isso. As relações e os vínculos em uma empresa são baseados em dinheiro. Não venha me falar que uma empresa é uma família. Porque quando começa a dar prejuízo, porque quando bate a fiscalização, porque quando um crime é cometido, porque quando o lucro diminui, não há relações familiares, há relações contratuais, há relações comerciais.
Quando é preciso aumentar o lucro dos acionistas, é preciso achatar o salário dos trabalhadores. Que família é essa? Que família é essa? Os nossos vínculos com o Estado, os nossos vínculos de cidadania, eles são vínculos políticos, portanto baseados em poder, não em amor. Fica sem pagar os seus impostos. Deixa de pagar o IPTU. Para ver se o prefeito vem na sua casa e diz assim: está perdoado porque eu te amo. Muito pelo contrário, o que ele está obrigado a fazer em função da legislação? Te processar, ajuizar um processo contra você com o objetivo de que o Estado receba o valor que você não pagou. Isso é uma relação baseada em amor? Não, é uma relação baseada naquilo que o pessoal do direito chama de contrato social. Todos nós estamos vinculados, e é um vínculo político, não é um vínculo em amor. E é assim que o mundo funciona. No reino de Deus, querido, os vínculos baseiam-se no amor. Na igreja, nós perdemos para ganhar. Na igreja, nós gastamos o nosso dinheiro sem a esperança de recebê-lo de volta. Na igreja, nós cuidamos de quem não tem capacidade de retribuir este cuidado. Na igreja, nós cuidamos de quem às vezes não tem a percepção nem de agradecer, mas ainda assim nós cuidamos. Porque Jesus faz isso em nós. O vínculo que nós temos, que nós cultivamos aqui, é um vínculo de amor, é um vínculo de cuidado, é um vínculo de autossacrifício, abnegação e autoesquecimento. Ninguém paga para estar no reino de Deus. Pelo contrário, recebe graça, recebe bênção, recebe misericórdia, porque a igreja está no mundo para fazer isso. Cuidar dos interesses de Jesus significa subverter na sua vida a lógica pela qual o mundo funciona, que é o versículo 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui nesse versículo 21, resumindo toda a teologia cristã quando fala do mundo. Como é que o mundo funciona? Cada um busca o que é seu. Ninguém busca o que é de Jesus Cristo. Paulo está falando isso no século I, provavelmente aqui ano 57, 58 depois de Cristo, e de lá para cá nada mudou. As pessoas continuam buscando somente o que é seu. E ninguém buscando o que é de Cristo. Paulo está fazendo uma crítica que era muito localizada, mas que ilustra um modo de ser, que ilustra um estilo de vida que insistentemente tem sido adotado pelo mundo. Os modernos continuam tão individualistas quanto os antigos. Mudamos apenas os modos de expressão da idolatria de si mesmo. Na época de Paulo, havia formas diferentes de expressar essa idolatria do eu. Hoje nós mudamos os modos de expressar isso, eles são mais sofisticados, eles são mais modernos, mas ainda assim continuam sendo modos individualistas de viver. Tem uma cantiga nordestina em que uma das estrofes diz assim, talvez você conheça: eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Querendo ilustrar um jeito de viver, querendo ilustrar uma postura egoísta, uma postura individualista que não caminha em direção ao próximo em função do prejuízo potencial que o próximo pode causar no meu patrimônio, no meu galinheiro. Queridos, o individualismo esgarça as relações sociais até que todos os vínculos existentes sejam baseados em contratos, e nem os contratos são seguidos. Já reparou que tudo hoje é contrato? Tudo hoje é cartório, firma reconhecida, testemunha. Tudo hoje é processo judicial. Tudo hoje é ação de danos morais. Os tribunais estão abarrotados, os juízes não dão conta de julgar. Não falta mercado para os advogados. Faculdade de Direito abre todo dia. Porque nós viramos uma sociedade viciada em processar o outro. Porque os laços, os vínculos, eles não são mais baseados em confiança. Ninguém confia mais
em ninguém. O risco do prejuízo no mundo em que nós vivemos é quase certo e, portanto, nós nos protegemos. Fazemos contratos, colocamos cláusulas penais, colocamos multa contratual, porque as relações sociais, elas estão esgarçadas. Nós estávamos dando carona hoje de manhã para a irmã Néia, e chegando lá na rua, quase ao lado lá do seu Aparecido, um vizinho colocou um monte de pedras na calçada, um monte de pedaço de meio fio, com um único objetivo: ele não quer que ninguém, nem o vizinho, passe pela calçada dele. Isso não é um exemplo de uma relação social esgarçada? Porque nós vínhamos dizendo que qual que é a lógica de você ter uma calçada aqui em Foz do Iguaçu pela nossa legislação? Depois do seu muro, a calçada não é mais sua, ela é pública, mas você é obrigado a fazer o pavimento de acordo com a legislação. Então o que a lei está te dizendo? Você vai gastar dinheiro com os outros. Você está fazendo uma calçada bonita na frente da sua casa, mas você tem que fazer dentro da legislação com o objetivo de que os outros usem. O deficiente visual, a mãe com um carrinho de bebê, o idoso com mobilidade reduzida, crianças passando. A calçada é para isso. Então você vai gastar dinheiro com a comunidade, com os seus vizinhos, para o bem-estar dos seus vizinhos. O que o sujeito entende? De jeito nenhum que eu vou gastar dinheiro com os outros. Eu vou colocar aqui um monte de obstáculos e ninguém vai passar porque a calçada é minha. Queridos, no reino de Deus não é esse o padrão. No reino de Deus nós cultivamos a prática do autoesquecimento, a fim de que a nossa mente se ocupe com o que é de Cristo. E Jesus disse isso em Mateus 24. Nós aprendemos que o critério pelo qual Cristo vai avaliar a todos nós é o quanto os interesses dele foram priorizados. O quanto os interesses de Jesus foram priorizados. Porque ele diz que quando o Filho do Homem vier com os seus anjos na sua glória, ele vai separar uns para a direita e uns para a esquerda. E aos que estiverem à direita, ele dirá: olha, eu tive fome e vocês me deram de beber. Eu tive sede. Aliás, por falar em idade de beber, irmã Eliane, agora eu vou aceitar aquele copo d'água, por gentileza. Ele diz: eu tive fome e me deste de beber. Ele diz: me deste de comer. Ele diz: eu estive preso e vocês foram me visitar. Ele diz: obrigado. Ele diz: eu estive enfermo e vocês foram me ver. O que Jesus está dizendo para aquele grupo de pessoas? Ele está dizendo: olha, vocês me viram em situação de vulnerabilidade, vocês me viram precisando de alguém, vocês me viram precisando de ajuda, vocês me viram precisando de socorro e vocês foram o meu socorro. Vocês foram a minha visita, vocês foram o recurso que eu não tinha. Vocês priorizaram os meus interesses. Calvino dizia que aquele que quer servir ao Senhor Jesus deve esquecer de si mesmo. Querido, tome decisões práticas e efetivas para priorizar os interesses de Jesus. Faça isso a partir de hoje. Avalie a sua vida. Quais interesses estão governando a sua vida? Verifique se você não está negligenciando os interesses de Jesus na sua vida. Verifique se de fato você está priorizando os interesses dele. Qual foi a última vez que você pagou a conta de alguém? Qual foi a última vez que você visitou alguém no hospital? Qual foi a última vez que você foi à prisão? Qual foi a última vez que você hospedou alguém na sua casa? Qual foi a última vez que você pagou a hospedagem de alguém porque não tinha espaço na sua casa? Qual foi a última vez que você deu comida para alguém que não tinha o que comer? Qual foi a última vez que você colocou um guarda-chuva
para alguém que estava se molhando? Isso não deveria ser raridade no seio da igreja. O que o Novo Testamento nos ensina é que este é o padrão de como uma igreja atua. É assim que se vive no reino de Deus. Mas ele diz mais. Ei. Deixa eu um pouquinho mais de tudo. Som. Muito bem, problemas técnicos. Queridos, o texto continua e ele diz que viver no reino de Deus é cuidar da igreja de Jesus. Versículos 25 a 29 diz assim: contudo achei necessário enviar Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Eu já expliquei que o Epafrodito ele teve um papel importante. Ele levou a oferta que a igreja de Filipos estava enviando a Paulo. Mas Epafrodito ele ficou angustiado por saber que a igreja estava preocupada com a saúde dele. Nós vemos aqui que ele tinha um laço muito forte com aquela igreja. Ele era muito querido da igreja e tinha muito apreço por aqueles irmãos. E a dinâmica que está acontecendo nesse texto aqui é a seguinte: Paulo estava preso, precisando de cuidados. Então a igreja de Filipos manda uma oferta para cuidar de Paulo, nas suas necessidades básicas: alimento, agasalho, o pagamento do aluguel, porque onde Paulo estava preso era uma casa alugada que o próprio prisioneiro tinha que pagar, não era do Estado. Ele ficava preso como um soldado, mas ele tinha que pagar pela casa onde ele estava preso. Então a igreja que mandou esse sustento para Paulo. Só que Paulo recebeu Epafrodito provavelmente doente. Então Paulo cuida de Epafrodito na sua recuperação. E agora ele envia Epafrodito de volta a Filipos para que Epafrodito possa ser para aquela igreja um cuidado. Porque ele diz isso no versículo 28, para que vos alegreis vendo-o outra vez. E Paulo também diz que vai mandar Timóteo, para que Timóteo dê notícias dele, Paulo, e depois ele mesmo vai para lá para cuidar daquela igreja. Viver no reino de Deus é cuidar da igreja de Jesus. O zelo pela igreja dominava Paulo de tal forma que ele não poderia ficar confortável em não agir imediatamente para que eles fossem confortados. Eu lembro aqui de Jesus entrando no templo e vendo aquele monte de gente vendendo e comprando coisas, cambistas trocando dinheiro. E Jesus derruba as mesas dos comerciantes, expulsa um monte de gente do templo. E diante daquela cena, os evangelistas dizem que os discípulos lembraram de um texto do Antigo Testamento sobre Jesus que dizia o seguinte: o zelo pela tua casa me consome. Que é o mesmo zelo que Paulo tinha pela igreja, o mesmo zelo que dominava a vida de Epafrodito, de tal forma que ele tinha saudades e se angustiava pelo estado daquela igreja. Paulo reconhece Epafrodito como irmão e cooperador, companheiro de lutas e enviado para socorrer. Repare, queridos, que ninguém nesse texto aqui, nem Paulo, nem Timóteo, nem Epafrodito, nem a igreja de Filipos, são tratados como pessoas descartáveis. Ninguém nesse texto é descartável. Todos nesse texto importam.
todos precisam de cuidado e todos recebem cuidado. E assim é na igreja de Deus, na igreja de Jesus, ninguém é descartável. Não há uma única pessoa na igreja que tenha menos valor, porque Jesus morreu por todos nós, e o valor da nossa vida é o valor da vida de Cristo na cruz. Ele morreu por todos aqueles que haveriam de ser salvos e pelo mundo inteiro. O sacrifício de Jesus é eficaz e eficiente. Portanto, nós não podemos ser uma igreja que descarta as pessoas, nós temos que cuidar disso. Viver no reino de Deus é cuidar da igreja de Jesus. Queridos, ninguém nesta igreja pode ser descartável. Nós não podemos, de modo algum, em algum momento, descartar alguém. Nós precisamos cuidar de todos. E, portanto, todos precisam servir, porque é impossível cuidar de todos se apenas alguns poucos servem. Por isso, querida, a orientação desse texto, no fundo desse texto, é a seguinte: você precisa se engajar no cuidado da igreja de Jesus. A igreja tem muitos ministérios disponíveis para o serviço. A igreja tem muitas oportunidades de serviço. E quanto mais pessoas estiverem dispostas a se engajar no serviço do reino, mais pessoas nós poderemos cuidar. O serviço da igreja nunca acaba enquanto Jesus não voltar. Quanto mais pessoas nós tivermos aqui, mais ministérios nós vamos abrir, mais pessoas nós vamos cuidar. Hoje nós vamos aos presídios, hoje nós vamos nas escolas com a capelania escolar, cuidar de adolescente. Hoje nós temos ministérios que procuram cuidar das crianças, dos adolescentes, dos casais, da vida espiritual. E nós precisamos e podemos fazer muito mais, porque as necessidades estão diante de nós. Basta você ver o local onde nós nos encontramos, a região onde nós nos encontramos, a carência que nós temos nos nossos vizinhos, de qualquer lado. Nós estamos vendo as marcas do pecado na vida dessa comunidade. Eu poderia ficar a noite inteira falando desses problemas aqui. É prostituição, é tráfico, é criminalidade, é fome, é desemprego, relações esgarçadas, é briga. A igreja está aqui para ser luz. E por último, querido, viver no reino de Deus é entregar sua vida por Jesus. Versículo 30 diz assim: pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir o que faltava do vosso serviço. Paulo está falando de Epafrodito. Ele diz que Epafrodito chegou às portas da morte por quem? Por Paulo? Não, pela obra de Cristo. E o trecho que Paulo usa aqui, ele chegou às portas da morte, é muito parecido com o que Paulo fala sobre Jesus. No versículo 8 desse capítulo, Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte. E diz agora que Epafrodito chegou às portas da morte. Como se Paulo estivesse dizendo: Epafrodito teve uma atitude semelhante a de Jesus. Não o autoesvaziamento, porque Epafrodito não era Deus, mas a disposição de morrer, porque aí sim nós podemos ser idênticos a Jesus. Nós podemos estar dispostos e, eventualmente, morrer pela obra de Cristo. A gente não sabe se ele chegou às portas da morte em função da enfermidade, porque ele ficou muito doente, ou se porque ele foi ameaçado de morte por ser amigo de Paulo. Não sabemos. O que Paulo está dizendo é que ele chegou a ponto de quase morrer, e que Epafrodito fez isso para suprir a necessidade do apóstolo. Mas a gente sabe, queridos, porque diz no versículo 27 que Deus usou essa situação para manifestar sua misericórdia e sua compaixão na vida de Paulo e na vida de Epafrodito. Diz assim: pois ele de fato esteve à beira da morte,
mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Essa expressão que Paulo usa, arriscando a vida, no texto original, ela é equivalente a um jogador que apostava tudo numa jogada. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que Epafrodito arriscou a vida, ele está dizendo que Epafrodito apostou toda a sua vida no cuidado de Paulo. Ele estava de fato disposto a morrer. A palavrinha é parábolos, arriscando a vida. E tem uma história vivida no primeiro século, no segundo século também. Nós sabemos disso pela tradição da igreja, sabemos disso pelos relatos históricos, que nos dias da igreja primitiva existia uma associação de homens, pessoas, que era conhecida como os parabolani. Perceberam a conexão com a palavra que Paulo usa? Eles eram os parabolani. E eles tinham um ministério, eles tinham uma função. Eles visitavam os prisioneiros e os doentes, particularmente os prisioneiros e doentes que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa. Era um grupo de homens que visitava doentes infecciosos, porque ninguém visitava, porque quem visitava corria grande risco de ser também contaminado. Ninguém cuidava, porque corria grande risco de pegar aquela doença, mas havia um grupo de pessoas que fazia esse serviço e arriscava a vida, como Epafrodito. E eles ficaram conhecidos como parabolani. E uma outra história conectada com essa é a história da cidade de Cartago. No ano de 252 teve uma peste, teve uma epidemia lá, muito parecida com a nossa pandemia que nós vivemos recentemente. Uma doença infecciosa com transmissão muito rápida e que ia dizimando a população da cidade. E os pagãos, o que os pagãos fizeram? Eles pegavam os corpos, lançavam e fugiram da cidade. Fizeram um montão de corpos e fugiram da cidade. Mas naquela cidade tinha uma igreja. E o nome do pastor da igreja era Cipriano, Bispo Cipriano. E ele reuniu a igreja e ele estabeleceu como objetivo da igreja enterrar os mortos e cuidar dos doentes da cidade que estava sendo açoitada pela praga. E operando dessa maneira, arriscando a própria vida, eles salvaram a cidade da destruição e da desolação. O mundo foge dos problemas. O mundo foge dos problemas. As políticas públicas feitas pelos políticos que nós elegemos deixam as pessoas morrerem de frio e fome embaixo das marquises. A melhor política econômica não é suficiente para acabar com a pobreza. A melhor política econômica não é suficiente para acabar com as pessoas que estão sofrendo, com o sofrimento das pessoas. As melhores políticas de assistência social não tiram as pessoas com criança pequena debaixo do sinal pedindo dinheiro enquanto você para. E nós investimos milhões na assistência social. Milhões. A melhor política de assistência social não acaba com a prostituição. Não acaba. Porque há mudanças que são espirituais. Que a vida da pessoa só muda quando muda o coração. Quando muda a mente, quando ela é transformada pelo Senhor Jesus. E por isso, há um determinado momento em que o mundo abandona. Olha, isso aí não muda. Isso aí não tem jeito. Quantas vezes eu acionei a assistência social? Na porta da igreja, na porta da nossa outra igreja, lá no portal. Quantas vezes, saindo do hospital, eu acionava a assistência social, falava, gente, vem buscar, tem uma pessoa aqui, que ela precisa de um local para dormir, ela precisa de cuidado. E o pessoal falava, ei, Aralan, esse aí a gente já conhece, ele está aí todo dia. Ele não tem mais jeito. Não há o que fazer. Porque o mundo desiste. O mundo pega o corpo, joga na rua e foge.
Mas nós não. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, servimos a Cristo e aos homens e estamos dispostos a morrer nesse serviço. E Jesus está te chamando a este compromisso. O texto bíblico, ele evidencia de diversas formas, que o sentido para a nossa vida não está em viver de modo individualista e concentrado em si mesmo. A Bíblia deixa claro que a fonte do significado, da realização e sentido para a nossa existência está em Deus, queridos. Em Deus. E nós precisamos perceber a centralidade do texto em Jesus. Repararam que desde o começo eu estou dizendo que viver no reino é, primeiro, esperar no Senhor Jesus, cuidar dos interesses de Jesus, cuidar da igreja de Jesus e entregar sua vida por Jesus. Reparem a centralidade de Jesus no texto e, portanto, a centralidade que ele precisa ter na nossa vida. As nossas vidas precisam também ser centralizadas em Cristo dessa forma. Todo mundo precisa de reconhecimento, todo mundo precisa de amor, todo mundo quer ser amado e valorizado. Mas o modo como o mundo escolhe amar, valorizar, cuidar das pessoas, nem sempre é o que essas pessoas precisam. Mas o modo como Jesus cuida de nós, o modo como Jesus cuida da sua igreja e o modo como nós cuidamos uns dos outros traz sentido, traz significado e traz amor para a vida das pessoas. Nós precisamos estar prontos a fazer essa entrega. Só vive por Cristo, queridos, quem está disposto a morrer por Cristo. Quem não está disposto a morrer por Cristo, nunca vai viver por Ele. Você pode se colocar em pé? Vamos orar?